Olá, bom dia. Eu e a Aline somos estudantes da Universidade PUC Minas, da Praça da Liberdade, e a gente está desenvolvendo um trabalho na disciplina de Teoria da Produção Habitacional sobre o conjunto habitacional localizado em Santa Lúcia, no aglomerado de Santa Lúcia, do programa Vila Viva. Então, esse conjunto, como eu falei antes, ele está localizado na região Centro-Sul, em Santa Lúcia, em Belo Horizonte, e a Prefeitura de Belo Horizonte, por causa de certas reformas e intervenções que teve que ser feito próximo à Avenida Nossa Senhora do Carmo, teve que tirar algumas famílias das suas moradias e realocar elas em outras unidades habitacionais, pelo fato também de estarem em locais de risco. Aí aqui a gente trouxe um mapa onde mostra esses conjuntos habitacionais onde eles estão localizados, e eles foram divididos em vários blocos. Pode passar. Aí a gente trouxe algumas imagens para ter uma noção mais ou menos como que é as fachadas e as características dos edifícios. E todos eles têm essa variação de cores e normalmente eles são divididos em 2 edifícios e uma torre central onde tem a gente acha, né, a circulação para essas 2 torres. E cada edifício tem um acesso tanto para pedestres e para veículos. Aí aqui mais algumas imagens dos conjuntos. Aqui das fachadas frontais, algumas fachadas frontais posteriores. E aqui a gente trouxe um mapa situando, né, Santa Lúcia dentro de Belo Horizonte, e onde o conjunto habitacional está dentro de Santa Lúcia. Então, aqui a gente trouxe um mapa que mostra essa intervenção, né, dessa nova via que está nos planos de construção, que seria a via do Bicão, e por isso que os moradores foram dos motivos dos moradores serem retirados da região. E no outro mapa a gente mostra, né, o procedimento de obra do conjunto habitacional em Santa Lúcia. Os conjuntos habitacionais que estão em andamento de obra e as obras concluídas. Aqueles de verde são aquelas que foram concluídas e aqueles de laranja que estão em andamentos. Então, tá. Aqui a gente abordou mais ou menos uma linha do tempo, trazendo a BNH, que ela também tem esse propósito de incentivar as construções de famílias de rendas mais baixas, né, com esses interesses sociais, e que seria mais ou menos a mesma ideia do programa Minha Casa Minha Vida, programa Vila Viva. E falando um pouco mais sobre o programa Vila Viva, que é o nosso ponto principal, né, da nossa construção a ser abordado, ele é um programa que traz intervenções estruturais, urbanísticas, remoções de famílias de áreas de riscos e cria novas construções habitacionais para aquelas famílias removidas de certas áreas. E esse programa ele faz parte da Companhia Urbanizadora de Habitação de Belo Horizonte, que é a Urbel, que é uma empresa pública, que foi criada em 1983. Aí aqui eu trouxe uma linha do tempo bem breve, falando sobre o bairro Santa Lúcia, que ele teve os seus primeiros lotes aprovados em 1928, e ele começou a crescer intensamente em torno de 1960 e 70, com a construção da Avenida Prudente de Moraes, sobre o córrego do Leitão. Aqui eu trouxe uma linha do tempo mostrando alguns projetos que a Vila Viva proporcionou, que estão em andamentos, que já foram concluídos. Bom, como já a Sara falou anteriormente, o conjunto habitacional Vila Viva, ele fica na Regional Centro-Sul, que é uma regional, como que o nome já diz, ela é bastante central, e fica próximo de todos esses bairros
e que são bairros de classe média alta, e que possui no meio desses bairros várias ocupações, vilas e favelas, e uma delas é a Vila da Barragem Santa Lúcia, que é onde foi localizada essa intervenção urbanística da prefeitura, né, junto com a Urbel, e onde foram construídos o conjunto habitacional Vila Viva. Aqui a gente mostra um pouco dos acessos e das principais vias de locomoção, né, no entorno do bairro, que é a Avenida Nossa Senhora do Carmo, que é uma das avenidas mais importantes de Belo Horizonte, que ela liga o início, né, a entrada da cidade até a Avenida do Contorno, que é a área planejada de Belo Horizonte, e que se liga com outras avenidas, que são a Afonso Pena, a Avenida Amazonas e a Avenida dos Andradas. E isso é um fator que talvez facilita a locomoção dos moradores dessa região, e talvez por isso também que tenha se formado ali uma ocupação de vila e favela, né? Por ser próximo a uma região central. A região onde fica o conjunto também fica localizada a 5 quilômetros do centro e a 3 quilômetros do Pátio Savassi, que fica numa região, que é a Savassi, que é uma região bastante comercial. E apesar de ser uma região bastante comercial, ela se diferencia do centro por ser uma região comercial de acesso a pessoas que tenham poder aquisitivo, que é bem diferente das pessoas que moram no conjunto habitacional ou na barragem de Santa Lúcia. Então, o acesso dessas pessoas a esse local seria apenas como prestação de serviço, né? Ou como empregado formal ou informal nessa região. O que é um fator também que talvez tenha favorecido a formação dessas vilas e favelas nessas regiões pelo fácil acesso ao emprego, né? Mesmo que esses sejam subempregos, é uma região que se fosse morar mais longe, talvez não seria mais difícil de conseguir esse emprego. Aqui a gente colocou um levantamento, né, dos centros de saúde, UPAs e hospitais próximos ao conjunto habitacional, e relativamente tem bastante, né, e um até muito perto, a 400 metros, o Hospital São Francisco, que é um hospital público. Aqui as escolas públicas, né, Escola de Ensino Fundamental, Escola Estadual e EMEI, que se caracteriza como creche. Também tem uma quantidade considerável, inclusive uma fica dentro da Vila Barragem Santa Lúcia. Com relação aos equipamentos culturais, a gente percebe que esses ficam mais concentrados na região mais do centro, né? E o que é um fator que se caracteriza como uma falta, né? Tem uma falta de equipamentos culturais mais próximos dessa região, por ser uma região caracterizada prioritariamente como uma região residencial, né? Aqui nós colocamos as regiões de área de preservação permanente, de área de preservação não, de áreas verdes, né? A própria barragem de Santa Lúcia, ela fica localizada dentro de uma área de preservação permanente, e por isso também que, como a Sara falou, foi feito esse trabalho de remoção das famílias que estavam morando em encostas e áreas com risco de deslizamento, né?
E ele também é muito próximo aqui do Parque das Mangabeiras, que é também uma área de preservação aqui em Belo Horizonte, dentro de Belo Horizonte. Bom, com relação à implantação, o conjunto ele está localizado, a maioria das suas fachadas no eixo nordeste e sudoeste, e algumas estão orientadas no eixo norte e sul. Isso a gente acredita que se foi assim para favorecer a ventilação cruzada, né, dentro dos apartamentos, e o que causa uma maior salubridade dentro do espaço, já que aqui em Belo Horizonte os ventos predominantes vêm do sentido leste. Como eu disse, né, aqui em Belo Horizonte, no Brasil, o Sol se nasce a leste, se põe a oeste, e nos equinócios, né, no solstício de inverno ele fica um pouquinho mais para norte, no solstício de verão um pouquinho mais para o sul. Então, acredito também que a implantação foi pensada também para que as unidades habitacionais recebessem o sol da manhã, né? Como a gente pode ver nesse diagrama, o sol se nasce a leste, então eles recebem bastante o sol da manhã, o sol no período da manhã, o que também favorece a questão da salubridade dentro do espaço, né? Aqui, com relação à topografia, como a gente disse, ele está em uma área de preservação muito próxima de uma área de preservação permanente e muito próxima, e ele é um topo de morro muito próximo de uma encosta, né? Na imagem abaixo a gente pode ver a encosta, que provavelmente foi da onde as famílias foram retiradas, e aí aonde o conjunto foi implantado numa área um pouco menos íngreme, mas ainda assim íngreme, mas que não tem o risco de ter um deslizamento. Bom, então, falando sobre mais os blocos residenciais, as vias de acessos, eu fiz um mapa mostrando essa divisão dos blocos, que são divididos entre edifícios, e dentro desse edifício a gente tem todos eles, a gente tem vagas de estacionamentos e os apartamentos. E esses blocos, eles são de em torno a 4, 5 pavimentos, e cada bloco com em torno de 2 a 4 edifícios tem apenas uma entrada para pedestre e para veículos. E grande parte da vizinhança dos blocos, como já foi dito, é residencial e também vegetação. Aí aqui eu trouxe 2 diagramas mostrando tanto a fachada posterior e frontal dos edifícios. A gente, pelos estudos, através de mapas e fotos, a gente acha que essa torre vertical mais alta, cinza, igual está na imagem abaixo, tem essa questão da circulação e da caixa d'água das edificações. E a gente tem um apartamento em cada edifício, em cada bloco verde. Então, nesse caso desse edifício, seria 2 apartamentos por andar, com esse acesso central para essas 2 torres. A gente não conseguiu achar plantas técnicas de edificação, então, através realmente de estudos que a gente fez pelo Google Earth mesmo, a gente tentou montar uma planta, né, distribuindo mais ou menos como seria lá dentro, depois de ver as fotos da fachada, identificando pelas janelas, e pelo que deu para entender é que nas fachadas frontais a gente tem uma pequena sacada, e aí a gente teria essa área de serviço e cozinha voltada nessa fachada frontal. A gente teria 2 quartos, porque
pela descrição, né, do programa, todos os apartamentos têm 2 quartos, um banheiro, uma sala e uma cozinha. E aí, no meio, a escada. Aí eu trouxe aqui algumas fotos que eu achei numa mobiliária de um apartamento desse conjunto habitacional que está à venda, e que ele normalmente ele tem um preço de 220 mil reais, e ele tem 50 metros quadrados e uma vaga de estacionamento. Todos esses blocos contêm uma portaria, e todos estão cercados por esse gradil que eu coloquei na imagem, e esse muro de contenção também, e eles todos têm áreas permeáveis em voltas, quando você vai entrando na área de acesso. Agora, falando um pouco sobre essa questão dos materiais e técnicas construtivas do conjunto habitacional, como é um programa de social, normalmente essas empresas elas buscam, né, materiais mais baratos, uma construção que vai ter um custo de mão de obra também mais acessível. A técnica utilizada para a construção foi a alvenaria estrutural, né, que é um bloco de concreto, como a Sara disse, também é uma técnica que gasta menos material e, por consequência, fica mais barato, né? Através das imagens, né, que a gente recolheu no Google Maps, no Google Earth, nós identificamos que a cobertura é feita, aparentemente utilizado telha cerâmica de uma água só. Eles também usam muito esse muro de arrimo gabião para as encostas, né, nos morros, assim, tem alguns morros mais íngremes ali dentro do próprio edifício, e as esquadrias são todas com meia abertura e vidros de vidro e montantes de alumínio. Os registros de água também a gente identificou ali, eles ficam do lado de fora, né, do edifício. Então, aqui a gente trouxe um infográfico para mostrar representativamente como que seria essa aquisição, né, do conjunto habitacional, que a gente tem o usuário, que ele precisa dessa compra, ele precisa, né, efetuar essa compra, mas não, igual neste caso, ele foi retirado de uma área de risco, ele não teria essa condição de comprar uma moradia nova para ele. Então, através do programa Vila Viva, eles fazem um financiamento para poder ter essa aquisição. E dentro do programa são contratados arquitetos, engenheiros e especialistas que vão ser pagos através do Estado para a projeção desses conjuntos. E a origem do programa está todo direcionado com o Plano Global Específico da PGE, que é o instrumento de planejamento norteado às ações a serem realizadas. E as intervenções, igual eu falei, elas contam, né, com recursos federais obtidos por meio de financiamentos do Banco Nacional e Desenvolvimento Social, a BNDES, ou também dos caixas econômicos federais. Aqui uma proposta, né, que a gente identificou no espaço é que seria utilizar os espaços de estacionamento como áreas verdes e espaços de convivência, levando em consideração o fato também de que hoje a gente está vivendo uma pandemia e os espaços abertos e ventilados são necessários para se tomar sol também, que é um fato que aumenta a imunidade e, por consequência, a saúde da pessoa, né? Então, a gente mapeou aqui nesse diagrama alguns espaços que poderiam ser utilizados como espaços, áreas verdes, espaços abertos, e também poderia ter uma área para as crianças brincarem, entre outras coisas, espaços de lazer, já que também
lá na parte de equipamentos culturais, a gente viu que ali perto não tem muita coisa, né, relacionada ao lazer. Exatamente isso que a gente mapeando e estudando essas questões, tem uma carência muito grande dessas áreas de lazer, porque a gente vê eles todos, esse planejamento, né, que você tem os estacionamentos e os apartamentos, mas não pensa além disso, de ter a sua casa e onde parar o seu carro. Pode passar. Daí aqui a gente analisou também que o conjunto, apesar de estar próximo, né, de áreas comerciais, ali no entorno mesmo é muito residencial, só tem o conjunto e nenhum comércio, né, pequeno, tipo uma padaria ou uma drogaria, ou sei lá qual, um comércio pequeno, uma mercearia, para que a pessoa não tenha que se deslocar caso ela queira comprar uma comida rápida, né? Então, a gente também propôs que talvez nesses espaços abertos também sejam utilizados para a implantação de área comercial, né? Em relação a isso, acaba que as pessoas que moram nesses conjuntos necessitam do carro para percorrer certas distâncias para qualquer tipo de comércio, por mais que ainda seja próximo, ainda é uma distância longa para ser efetuada a pé, então seria um ponto, né, que poderia ser previsto algum tipo de mudança. Sim. Outra questão para resolver também essa questão da falta de comércio seria talvez transformar as unidades térreas em unidade comercial, né, ao invés de residencial. Sim.